Progressistas, presidente. Senhor presidente, membros da mesa, queridos colegas, povo de casa que nos assiste. Na sequência do PDT, presidente. Eu venho aqui hoje consternar a minha mais profunda tristeza pelo circo político criado sábado à tarde lá em Loreto. Aquilo foi o mais vergonhoso circo político que eu vi até hoje na minha vida. Vergonhoso. Aonde ex-parlamentares que estiveram dentro dessa casa e que, graças a Deus, não mais estão, juntamente com outros, tá? Criaram esse circo político, envenenando a população contra um projeto, contra uma administração, colocando o povo inocente, que não sabia direito o que estava acontecendo, contra um projeto que é necessário e a gente sabe, não importa onde ele seja instalado. Essas pessoas, escute população de São Virgílio da Segunda Légua, vocês podem ter certeza que essas pessoas que instigaram vocês a fazer aquilo que foi feito lá, fizeram vocês de vítimas. Vocês foram vítimas de uma politicagem barata que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca. A primeira vez que vejo um absurdo como esse. Fiquei realmente apavorado. O povo usado como massa de manobra, para quê? Para fins políticos. Com certeza, esses 2, 3, o ano que vem, ou em 2024, vão passar nas casas dizendo, vocês têm que votar em mim, porque eu defendi vocês do malvado Adiló. Então isso, vocês estão muito mal representados pelos líderes que vocês colocaram lá na frente para falar. Outra coisa que eu quero dizer, eu cheguei e vi nas faixas, o senhor vai dar um canetaço, ou o senhor é homem do diálogo? Se eu fosse o cara do canetaço, eu não iria na reunião. Eu não preciso escutar o povo. Eu dou o canetaço e uma parte verdade. Tá? Mas ele foi. Ouviu o tempo inteiro. Uma parte. Ouviu o tempo inteiro tudo que foi dito lá. Por aqueles 2, 3 lá na frente. Não estou, em momento algum, culpando a população. A população foi usada, a população é vítima desses 3, 4 que montaram todo esse circo para que acontecesse o que aconteceu naquela reunião. Como é que pode dizer que quer diálogo, recebendo daquela forma? Eu vi, eu não preciso buscar prova e não preciso mostrar nada para ninguém, eu vi um ex-parlamentar dessa casa chamar o prefeito de filha da puta. Eu vi. Isso é o fim da picada. Isso é o desespero da política que está fora e não consegue mais voltar. Isso me apavora. E eu quero entrar num outro termo agora, porque a gente tem que usar o sistema da moeda. E a moeda, vereador Valim, tem 2 lados. E a gente tem que cuidar muito, porque muitas vezes ela cai do lado que a gente não espera. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Eu fui convidado para ir nessa reunião, como todos vocês foram. Mas embaixo do texto escreveram, Fantinel, é importante que tu vá, porque o prefeito precisa de apoio. Eu vou nessa reunião, eu vejo todas aquelas ofensas, tudo o que foi falado, mas não vi ninguém defender o prefeito. Mas não vi ninguém tentar ir lá e apaziguar aquela torcida. Tentar acalmar os ânimos das pessoas que estavam daquele jeito sem culpa, porque já tinham sido instigadas há 15 dias antes. Não vi ninguém. E aí, senhoras e senhores, aí chega, para mim, uma situação muito constrangedora. Fui chamado lá para dar apoio para o prefeito, para o projeto e para a comunidade, porque eu queria ouvir os 3. Tá? Só que quando eu fui pedir, e não foi para a base do governo que está aqui presente,
não foi para eles. Quando eu fui pedir para pessoas do executivo o direito de poder ir lá e dar uma palavra para acalmar a torcida, para dizer para a torcida que não era daquela forma, que a gente ia dialogar para colocar ou não colocar o tal do canil, vocês sabem o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Me foi negado. Para que eu vou numa reunião defender alguém se me negam o direito de falar? Eu fui lá fazer o quê? Papel de palhaço? Eu estava com dor de garganta em casa, chovendo, saí de lá para fazer a minha parte, como pessoa que apoia, me perdi, verdade, cheguei atrasado porque me perdi, porque eu não conhecia a região, para chegar lá e pedir para o executivo, e não foi o Adiló, eu não pedi para o Adiló, eu pedi para pessoas do executivo, eles sabem quem eles são. Se eu podia ir lá na frente e dar uma palavrinha, para tentar apaziguar aquele povo, para dizer que aquilo ali não era uma reunião política, para dizer que aquilo ali era uma questão da gente dialogar, e caso a população realmente não quisesse, não se faria e pronto. Mas tudo em paz, tudo numa boa, né? Pedi para prestem atenção, para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5 membros do executivo. Sabe o que me disseram? Não, vereador, a gente acha que é melhor o senhor não falar porque vai ficar pior. Eu fui lá fazer o quê? O que eu fui lá fazer? Para que eu estava lá então? Né? Então, por esse motivo, para que entendam que esse vereador aqui, quando for cerceado do seu direito de falar, ele dá o troco. Ele dá o troco. Porque quando me convidam eu para uma reunião, se eu quiser expor a minha colocação, o meu entendimento do que está sendo discutido, eu tenho esse direito. Em qualquer reunião que a gente fizer. E os senhores também. Se nenhum dos outros quis se manifestar, é um direito de cada um. Mas eu quis. Porém, fui cerceado. E por esse motivo, eu quero dizer, a população de Loreto, que enquanto vocês realmente com calma, com tranquilidade, pensando com carinho na situação, disserem não ao canil, eu também vou dizer não. E o meu voto já está claro, é não ao canil, enquanto a população também disser não. Por quê? Porque se eu não sirvo para ajudar, eu não sirvo também para votar. Então, população de Loreto, esse vereador aqui está com vocês. Mas, se eu fosse votar por aqueles 3 que tiveram lá na frente, fazendo todo aquele circo, eu votaria a favor do canil. Então, saibam quem vocês estão deixando falar e saibam quem vocês estão deixando representar vocês. Que é uma pouca de uma vergonha. É uma pouca de uma vergonha. Realmente. E com carinho e respeito aos animais, porque eu tenho 2 cachorrinhos que para mim é como se fosse filho, eu não quereria esses animais num lugar onde eles seriam odiados, mas sim que seja decidido um lugar onde eles sejam amados. Eu estou sempre do lado do executivo, do nosso Adiló, sempre que ele precisar, sempre que vierem projetos bons para a comunidade, estarei apoiando o governo, sempre, como sempre fiz até hoje, mas nesse caso, eu me senti realmente deixado de lado. E por este motivo, eu tomo essa decisão. Sua parte, vereadora Tati. Bom, vereador Fantinel, eu preciso concordar com muito do que o senhor disse, no sentido de que realmente foi montado um ambiente muito hostil. Para se ter uma ideia, né, eu fui cumprimentar o vereador Renato Oliveira e vamos dar nome aos bois, né? O senhor Dalegrave, presidente do MDB, me agrediu verbalmente, gritando, do meu lado, gritando, rainha traidora, você está contra a comunidade. Numa reunião em que nós fomos na comunidade para apresentar o projeto, para ouvir argumentos. Não está nada decidido, o prefeito deixou isso claro, não está nada decidido. Foi de bom grado apresentar o projeto.
e nós fomos recebidos por pessoas que foram, inclusive, né, foi secretário do Meio Ambiente, não resolveu, foi uma das piores administrações da Secretaria do Meio Ambiente, e está lá inflando a população contra o prefeito Adiló. Então, é lamentável uma situação dessas. Todo vereador aqui tem direito de mudar de opinião, mas a gente muda de opinião quando a gente tem debates, discussões, argumentos. Através de ameaças, ninguém muda o voto. Só para concluir, senhor presidente, então eu deixo aqui claro que ver um ex-parlamentar que ocupou essa casa chamar o prefeito de filha da puta, isso é inacreditável. É inacreditável. Eu não sei como ocupou uma cadeira dessas aqui. Não sei como. E espero que nunca mais ocupe. Nunca mais. População de Loreto, enquanto vocês forem contra o canil, por vocês eu também serei. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de lida, bancada PDT, vereador Rafael.